Concavidade e pontos de inflexão. Chamamos pontos de inflexão aos pontos onde a função muda de concavidade, como este ponto aqui. Ou seja, quando a segunda derivada de f é menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. E quando a segunda derivada de f é maior que zero, a concavidade é voltada para cima. Ou seja, este é o ponto de inflexão, que é quando as concavidades mudam. Como aqui na tabela, sabemos que a função f tem a concavidade voltada para baixo, de menos infinito a x1, logo a segunda derivada vai ser negativa. Sabemos então que este vai ser o ponto de inflexão, ou seja, vai ser quando f', a segunda derivada de f é igual a zero. E sabemos que aqui, quando a função f é voltada, a concavidade é voltada para cima, sabemos que a segunda derivada vai ser positiva, ou seja, de x1 a mais infinito. No entanto, se a segunda derivada é nula num ponto, não se pode concluir que esse ponto é um ponto de inflexão no gráfico da função. Seja g uma função de domínio R, tal que a segunda derivada é definida por a segunda derivada de x é igual a 1 menos x ao quadrado. Em qual das figuras seguintes poderá estar parte da representação gráfica da função g? Primeiro vamos calcular os zeros da segunda derivada. Ou seja, 1 menos x ao quadrado vai ser igual a 0. X ao quadrado vai ser igual a 1 e x vai ser igual a 1 ou x é igual a menos 1. Depois vamos desenhar a tabela para saber o sentido das concavidades. De menos infinito a menos 1, 1 mais infinito. Ok, sabemos então que em 1 e menos 1 a segunda derivada apresenta zeros. E sabemos então que se substituirmos um número menor que menos 1 na expressão da segunda derivada, percebemos que vai ser negativa, de menos infinito a menos 1, positiva entre menos 1 a 1 e negativa de 1 a mais infinito. Ou seja, podemos então perceber que as concavidades vai ser voltada para baixo, para cima e para baixo. Ou seja, menos 1 e 1 são pontos de inflexão. Depois disso, podemos então perceber que a função A, a opção A não vai poder ser, porque ao mesmo que tenha dois pontos de inflexão, ela tem que estar voltada para baixo, para cima e depois para baixo outra vez, e não está. A B também não vai poder ser, e a C está voltada para baixo, para cima e para baixo. O 26. Seja G uma função de domínio R+, cuja derivada de domínio R+, é dada por: primeira derivada de G é igual ao logaritmo neperiano de e de x mais 6 elevado a menos x mais 4x. Estuda a função g quanto ao sentido das concavidades do seu gráfico e quanto à existência de pontos de inflexão, recorrendo a métodos analíticos sem utilizar a calculadora. Ou seja, primeiro vamos ter que calcular a segunda derivada de x. Ou seja, vai ser a derivada disto aqui. E sabemos que para calcular a derivada de L e N vai ser U, a derivada de U, mais 6 é de menos x mais 4x, derivada, a dividir por e de x mais 6 é menos mais 4x. A derivada de e de x é de x mais 6 vezes menos 1 vezes e de menos x, mais 4. E a parte de baixo mantém-se igual. Vai dar e de x menos 6 é elevado a menos x mais 4, a dividir por e de x mais 6 é de menos x mais 4x. Agora vamos ter que calcular os zeros, para saber se tem pontos de inflexão. Vamos igualar o numerador a 0 e sabemos que o domínio de G é R+, e da primeira derivada também, ou seja, sabemos que o denominador vai ter que ser maior que 0.
e de x menos 6 vezes 1 a dividir por e de x, mais 4 vai ser igual a 0, e sabemos que x vai ter que pertencer ao domínio de G. Vamos então tirar o dominador e de x, vamos multiplicar tudo por e de x. Vai ficar e de x ao quadrado, que vai ficar assim. Vamos tirar já os dominadores, vai ficar 6 mais 4 e de x. Isto vai ser igual a 0. Agora vamos fazer uma mudança de variável. E vamos atribuir a y e de x. Ou seja, sabemos que vai ficar y ao quadrado menos 6 mais 4y igual a 0. Sabemos então que y vai ser igual a menos 2 mais raiz de 10, ou y igual a menos 2 menos raiz de 10. Vamos já substituir aqui e sabemos que então e de x vai ser igual a menos 2 mais raiz de 10, ou e de x vai ser igual a menos 2 menos raiz de 10. Sabemos que isto vai ser uma equação impossível, porque dá um número negativo. Ou seja, e de x é igual a menos 2 mais raiz de 10, sabendo que x vai pertencer então ao domínio. Vamos então tirar o x, o e vai ficar x igual a ln de menos 2 mais raiz de 10. Ok, então já sabemos os zeros da função, que só tem um, e vamos fazer a tabela. Desenhando a tabela, então sabemos como o domínio de G é R+, sabemos que não existe nada em 0, e sabemos que a função G, então, apresenta um 0 em ln de menos 2 mais raiz de 10, e aqui vai apresentar um sinal negativo e aqui positivo, ou seja, a concavidade aqui vai ser voltada para baixo, aqui vai ser voltada para cima, e este vai ser o ponto de inflexão. Sabemos então que de 0 aberto, ln de menos 2 mais raiz de 10, a concavidade é voltada para baixo, e sabemos então que de ln menos 2 mais raiz de 10 fechado a mais infinito aberto, a concavidade é voltada para cima, tendo o ponto de inflexão em ln de menos 2 mais raiz de 10. No exercício 3, temos a representação gráfica da segunda derivada de G. E o exercício pede qual dos grafos pode ser o da função G. Então, como a segunda derivada é maior que 0, a concavidade do gráfico de G está voltada para cima. Ou seja, a única opção em que a concavidade está voltada para cima em todos os intervalos é a opção C. Considere a função definida por fx igual a 4x ao quadrado mais 1 sobre x. Estuda as concavidades do gráfico e determina as coordenadas dos pontos de inflexão. Então, a primeira coisa a fazer é a primeira derivada, que vai ficar fx derivada é igual a, abrir parênteses, 4x ao quadrado mais 1 sobre x a derivar, vai ficar 4x ao quadrado derivada, não é? Mais 1 sobre x a derivar. Aqui temos uma multiplicação e uma divisão. Então vai ficar a derivada de 4 vezes x ao quadrado mais 4 vezes x ao quadrado a derivar. Mais, agora vou fazer a derivada da divisão. Vai ficar 1 a derivar vezes x menos 1 vezes x a derivar. Tudo sobre x ao quadrado. Então vai ficar 0 vezes x ao quadrado mais 4 vezes 2x mais 0 vezes x menos 1 vezes 1, que é a derivada de x, sobre x ao quadrado. Então, aqui vai ficar 0.
4 vezes 2x vai ficar 8x mais, aqui isto vai ficar 0, no caso aqui vai ser menos 1 sobre x ao quadrado. Como isto é uma subtração, temos que reduzir tudo ao mesmo denominador. Então, aqui eu vou multiplicar por x ao quadrado e vai ficar, então, 8x ao cubo menos 1 sobre x ao quadrado. Agora, vamos descobrir a segunda derivada, que vai ficar, então, x é igual a... Agora nós usamos a função da primeira derivada. Vai ficar 8x ao cubo menos 1 sobre x ao quadrado. Aí então vai ficar 8x elevado a 3 menos 1 a derivar vezes o x ao quadrado menos 8x ao cubo menos 1 vezes o x ao quadrado a derivar. Tudo sobre x ao quadrado vezes 2. Então vai ficar 24x ao quadrado menos 0, no caso, vezes x ao quadrado. Aqui vai ficar menos 8x ao cubo menos 1 vezes 2x, tudo elevado a x a quarta. Aqui vai ficar 24x elevado a 4. Aí vai ficar menos, vamos multiplicar isto aqui e isto aqui. Então vai ficar 16x a quarta mais 2x sobre x elevado a 4. Aqui vai ficar 24 menos 16 vai ficar 8x elevado a 4 mais 2x sobre x elevado a 4. Agora vamos colocar o 2 em evidência e vai ficar então x, abrir parênteses, 8, x elevado a 3 mais 2 sobre x elevado a 4. Corta, vai ficar 8x ao cubo mais 2 sobre x elevado a 3. Então, esta é a segunda derivada. Agora, vamos descobrir os zeros da segunda derivada. Vai ficar 8x ao cubo mais 2 sobre x elevado a 3 igual a 0. Então vai ficar 8x elevado a 3 mais 2 igual a 0. E x ao cubo diferente de 0. Vai ficar 8x ao cubo é igual a menos 2 e x diferente de 0. Vai ficar x ao cubo menos 2 sobre 8 e x diferente de 0. X é igual a raiz cúbica de menos 1 sobre 4, porque aqui eu dividi por 2. E x diferente de 0.
a raiz cúbica, vai ficar x é igual a menos 1 sobre a raiz cúbica de 4. E x diferente de 0. Então, vou agora fazer a tabela. Então vai ficar x menos infinito. Na tabela vem os pontos que não pertencem ao domínio também. Menos 1 sobre 0 mais infinito. E aqui então vamos ter f sobre a função de f. Aqui, para descobrir os sinais, nós podemos substituir algum número de menos infinito a menos 1 sobre a raiz cúbica de 4. Podemos usar o número menos 1, que fica menos 1 é igual a 8 vezes menos 1 ao cubo mais 2 sobre menos 1 ao cubo. Colocamos isto na máquina. Não é preciso colocar na máquina. Vai ficar então menos 8 mais 2 sobre menos 1. Vai ficar menos 6 sobre menos 1, que dá 6. Ou seja, aqui é positivo, aqui é um 0. O 0 não pertence ao domínio, ou seja, sem significado. Para sabermos o sinal do intervalo de menos 1 sobre a raiz cúbica de 4 a 0, basta nós substituirmos por algum número entre esse intervalo. Podemos substituir por menos 0,1, que fica 8 menos 0,1 ao cubo mais 2 sobre menos 0,1 ao cubo. Substituir isto na máquina fica um número negativo, ou seja, aqui vai ser negativo. E para saber o sinal, aqui nós substituímos entre o número E para saber o sinal neste intervalo, basta nós substituirmos por um número que está dentro deste intervalo. Podemos substituir por 1, que vai ficar 8 menos 8 vezes 1 ao cubo mais 2 sobre 1 ao cubo. Isto fica 10 sobre 1, vai ficar 10, ou seja, aqui é positivo. Então, a concavidade vai ser voltada para cima, aqui vai ser para baixo e aqui vai ser voltada para cima. Agora vou fazer a monotonia, vai ficar concavidade voltada para cima no intervalo de menos infinito a menos 1 sobre a raiz cúbica de 4 fechado.
e de 0 a mais infinito. 0 a mais infinito. Concavidade voltada para baixo no intervalo menos 1 sobre raiz cúbica de 4 a 0. Agora vamos ver os pontos de inflexão. Temos aqui este, que é menos 1 sobre raiz cúbica de 4. Então vai ficar menos 1 sobre raiz cúbica de 4. E o f de menos 1 sobre raiz cúbica de 4.